Oi, meus amores, eu vim abrir esse canal para contar um pouco sobre a minha maternidade. Me chamo Karen, tenho 25 anos, sou mamãe da Isis, um bebezinho de 1 ano e 3 meses. E eu abri esse canal para contar um pouco sobre o meu relato como mãe e mostrar que nem tudo é tão fácil e nem tudo é tão romantizado como muitas pessoas falam. Hoje em dia a maternidade ela é bem difícil. Então a ideia é trazer de uma forma leve, descontraída, às vezes engraçada, sobre a minha maternidade nesse longo desse tempo. Contar pra vocês um pouco da nossa história e eu vou começar do começo. Eu e minha esposa, a gente tá junto há 7 anos e aí a gente teve a Isis quando a gente tava 5 anos juntos. A gente tinha planejado pra engravidar no ano de 2022, porém a gente passou o ano inteiro tentando e a Isis não veio. E aí eu fiquei meio que naquele desânimo, naquela tristeza, aquela coisa meio que não queria mais e que eu não sabia se era realmente isso que eu queria, porque é muito difícil. Eu não sei se você já tentou ter filho por um tempo e aí você acaba que ficando meio desmotivada de uma certa forma e você para pra pensar se aquilo tudo ali é pra você mesmo. E no final de 2022, eu engravidei da Isis, porém eu não sabia. E aí, como a gente já tinha deixado pra lá, tinha meio que desistido, eu ia vivendo minha vida normalmente e saí com as amigas, bebia e tudo, saía, curtia uma festa e nada demais. Em janeiro de 2023, meu esposo chegou, ele tava com um amigo nosso, ele foi na feira com um amigo nosso. E quando ele chegou em casa, ele tinha comido shawarma. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um sanduíche árabe que ele tem bastante alho. E meu esposo ama. E daí ele veio me beijar. Na hora que ele veio me beijar, que eu senti aquele cheiro, aquela catinga de alho. Eu falei, não vou te beijar não. Esse cheiro, você tá me enjoando e tudo mais. E não vai dar. Aí ele virou pra mim e falou assim, você não tá grávida, não? Eu falei pra ele, não, tá doido? Que tem como não, a gente... Não, tô grávida não. Só que aquilo ficou na minha cabeça, porque eu nunca tive isso. E aí, beleza. Nesse mesmo dia, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, naquele mesmo dia, eu desci na farmácia e comprei 2 testes. Um que é aquele da canetinha e o outro que é aquele só tirinha mesmo. E aí, corri pro banheiro e fiz os 2 testes de uma vez só. Quando eu coloquei o primeiro, que foi a tirinha, na hora que eu coloquei ele na urina, no xixi, apareceu os 2 tracinhos. E aí eu fiquei meio que incrédula. E eu falei, não é possível, não é possível. Aí fiz o segundo teste. Na hora que eu fiz o segundo teste, na hora comprovou. E naquela loucura, naquele desespero, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Sendo que antes eu tava me planejando. Loucura. E eu falei, tá, agora eu tenho que contar pro Tony e como é que eu vou fazer isso? Eu não queria que fosse de qualquer forma, então eu corri lá embaixo, a gente mora no prédio, e embaixo onde a gente morava tinha farmácia, tinha padaria. Na frente de onde a gente morava, do apartamento onde a gente morava, tinha um shopping. Aí eu fui no shopping, corri, procurei um body branco, não achei. Aí peguei um body cinza lá mesmo, eu tenho foto dele ainda. Peguei esse body cinza, comprei uma caixa, coloquei dentro dessa caixa, coloquei os doces. Não sei por que eu peguei doce também, não me pergunto. Coloquei os 2 testes dentro da caixa. Aí cheguei em casa, subi, arrumei tudo na caixa e entreguei pra ele. Nisso, um amigo nosso tava lá sentado no escritório dele, porque antes ele trabalhava em casa, tinha escritório dentro de casa. E aí eu só entreguei a caixa pra ele, eu não pensei nem nada, eu tava nervosa, acho que minha ficha ainda não tinha caído e eu não sabia muito o que fazer, se aquilo ali era realmente verdade. Gravidez na adolescência, assim. Entreguei pra ele a caixa. Daí ele abriu a caixa, viu um monte de doce, que ele é doido por doce, e aí viu os doces, ficou todo empolgado, e na hora que ele foi olhar na caixa, ele olhou o teste. Não, ele olhou a roupinha. Aí ele, você tá grávida? Aí eu, sim. Aí ele, mentira, é verdade. Aí ele, mentira, é verdade. Aí a gente deve ter ficado assim por uns meia hora. E aí o nosso amigo atrás morrendo de rir. E aí ele, mentira, eu falei, o teste tá aí. Daí ele pegou o teste, quando ele viu o teste, ele viu que realmente era verdade. E eu comecei a chorar, aquela coisa de sempre. E perguntei pra ele o que a gente ia fazer e ele, a gente vai cuidar agora. E daí foi o dia que eu descobri a minha gestação. Daí em diante, começaram os enjoos, eu sentia muito enjoo. Eu sentia enjoo 3 vezes no dia, no mínimo, porque era muito mais. Então, no início da gestação eu emagreci muito por conta que eu perdi muito peso, porque ou eu não comia,
ou o que eu comia, eu botava pra fora. Então daí eu perdi muito peso no início e eu não queria comer, eu não queria sair de casa, aquela indisposição, aquela coisa louca. E nesse meio tempo, eu queria muito saber o sexo do bebê. Porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha certeza que eu ia ser mãe de menino. Certeza que eu ia ser mãe de menina. Eu não sei porque eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí, beleza, e eu doida pra saber o sexo. Daí foi se passando o tempo, a gente começou a planejar o chá revelação. E eu quis fazer o teste de sangue porque eu queria muito saber logo. Porque eu queria começar a comprar as coisas e tudo. E eu sou daquela pessoa muito ansiosa, muito antecipada. Eu quero fazer tudo na hora e tem que ser daquele jeito. E aí, quando a gente descobriu o sexo, fez o chá revelação e deu que eu era uma menina. Eu fiquei meio em choque, assim, no começo, porque eu tinha certeza que eu era mãe de um menino. E aí, quando a gente fez o chá revelação, era o Kal-El, que é filho de Krypton, pra quem conhece, e ou Isis, que Isis é deusa do trono, né? Que é um nome de origem egípcia. E aí deu a Isis. E aí eu fiquei naquela coisa, a gente chorou e tudo. Eu vou colocar um pouquinho das imagens aqui quando foi a revelação. Foi muito legal, foi muito lindo, a gente sorriu muito, a gente brincou muito. Meu marido ficou super eufórico porque ele sabia que era uma menina. Mas foi muito legal, assim. E daí eu comecei a me reconhecer como mãe de menina. E aí a gente começou a comprar as roupinhas, e aí começou a comprar utensílios, e aí começou a comprar tudo rosa. E aí comecei a ver no Pinterest fotos de quartos e tudo. E aí eu comecei a me ver mais como mãe de menina. E foi uma coisa muito legal, assim, me descobrir mãe de menina. Porque eu acho que se fosse... Eu não sei. Porque hoje em dia eu não penso em ter filho menino. A gente não escolhe, né? Louca. Mas se a gente pudesse escolher, eu escolheria mais uma menina. Porque eu amo ser mãe de menina. É muito especial. Você sente que você tem uma melhor amiga pro resto da vida. E é muito, muito bom. A minha filha é super carinhosa, ela é super fofa, ela é super carismática. E hoje em dia eu não me vejo sendo mãe de menino. E foi meio que uma construção, sabe, da minha maternidade, assim, da minha gestação. Gestar pra mim foi muito complicado. O início da gestação eu passei muito mal. No segundo trimestre eu descobri que eu tinha diabetes gestacional. Eu também tava com a minha tireoide muito desregulada, então eu tive que tomar medicação também, tá medindo a diabetes. E eu engordei muito do segundo trimestre pro terceiro. Eu engordei muito, muito mesmo. Porque no segundo trimestre eu sentia muita fome. E daí eu só comia. Eu comia e ficava em casa, comia e ficava em casa. E gastava, comprava. E aí eu engordei muito. Quando foi chegando no final da gestação, eu já sabia da certeza do meu parto, que foi quando eu decidi fazer o parto cesárea. E aí sobre o parto, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre como foi o meu relato de parto, que foi assim, uma loucura também. Mas dentro da gestação eu fui descobrindo que é ser mãe de menina e eu fui me apaixonando muito, muito, muito. E aí a gestação ela foi acontecendo no segundo trimestre, no terceiro trimestre, as coisas foram ficando um pouco mais complicadas porque eu sentia muita dor. Eu cheguei a pesar 102 quilos na gestação, então eu tava bem pesada, eu tava bem gordinha, fora as coisas da gestação que você tá sentindo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era azia, era dor, era insônia, você não dormia direito, você não comia direito. E aí a gente até viajou, eu tava com 8 meses, a gente viajou pra Porto de Galinhas. Foi maravilhoso, mas foi muito cansativo, foi super, super cansativo. E daí a gente viajou, quase que não deixou eu voltar, porque quando eu fui entrar no avião pra voltar, a moça pediu, né, minha autorização do obstetra pra poder me deixar voltar. E aí eu tinha, né, levado, lógico. E aí deixaram eu entrar no avião pra poder voltar. E pouco tempo depois a Izzy nasceu. O meu relato de parto eu vou deixar pra outro vídeo, porque foi uma loucura no dia. Mas, enfim, é isso. Esse primeiro vídeo é mais pra me apresentar mesmo, criar uma intimidade com a câmera, porque é uma coisa que eu não tenho muita de ser gravada. E deixar aqui como um diário, mas também encontrar mamães assim como eu, que são mães jovens, que estão se descobrindo, que estamos em construção. A gente sabe que a gente precisa de um cafezinho pra começar o dia, porque senão não vai dar certo.
e encontrar pessoas assim como eu. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, me fala como foi sua gestação, quantos filhos você tem, se você ainda não é mamãe, se você pensa, se você está planejando, ou se você não quer ter filho, você só gostou de mim porque eu sou uma pessoa legal. Então, deixa aqui embaixo seus comentários, compartilha com quem você puder compartilhar. Ajuda uma mamãe a crescer e é isso.